O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniam-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram a partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Nossa saudação a você que nos acompanha também pelas redes sociais, a você que nos escuta pela Rádio Dom Bosco, toda a comunidade paroquial que está aqui também reunida na comunidade matriz. A liturgia desta semana, ela é muito bonita para a gente e um crescimento espiritual sem igual, porque fala para nós algo muito importante. Fala para a gente de Cristo que se aproxima de nós, de como Jesus, de como o Senhor olha para nós e como nós também devemos agir a partir disso. A primeira leitura do profeta Jeremias, Deus fala pela boca do profeta e dá um alerta inicialmente aos pastores que deixam se perder e dispersar o rebanho da pastagem do Senhor. Infelizmente, ainda há muitos pastores, e aí quando a gente fala de pastores, são as lideranças nas comunidades, que aí além dos padres, mas principalmente os padres e bispos, também outras pessoas do povo de Deus, que ajudam a pastorear o rebanho do Senhor. Infelizmente, muitos deles ainda deixam perder e dispersar o rebanho. Em que sentido? A ideia não é somente estar todo mundo na igreja reunido. A ideia não é todo mundo se dizer cristão católico. A união e a desunião, a união e a dispersão dentro da comunidade é o que vai marcar se a pessoa é um bom pastor ou não. O rebanho que é disperso e perdido. Mais do que a pessoa não vir à igreja, um péssimo pastor é aquele que não une a comunidade. Porque não adianta vocês estarem todos reunidos e não serem unidos. Não adianta todo mundo vir para a missa e não saber o que está fazendo aqui dentro. Estar disperso na celebração, estar disperso no seu cristianismo, estar disperso na sua fé. Entenderam que, como se diz o ditado, o buraco é bem mais embaixo? Não é somente a igreja estar lotada, não é somente todo mundo andar com a camisa de Nossa Senhora. É muito mais do que isso. Passa por isso, mas vai além. Uma comunidade, um rebanho verdadeiramente unido é aquele que tem unidade. Por que o Padre está dizendo isso? Vocês vão ver lá no resto do texto que esse sentido vai se complementando. E aí a profecia de Jeremias vai bem mais além e começa a prometer também um novo pastor. Vão vir novos pastores. Dizendo antes que o Senhor vai castigar a malícia dos corações dos pastores, que muitas vezes não reúne a comunidade, mas deixa a comunidade fragilizada somente para dizer: vão por aqui e o povo vai tudo cego, vão por ali e o povo vai tudo cego, sem o povo refletir, sem o povo discutir, sem ter assembleia.
paroquial, sem ter reunião de pastoral do CPP, né? Reunião da comissão de pastoral da paróquia, dos coordenadores, sem dar a possibilidade do povo falar, do povo pensar e dizer o que pensa, sem ter diálogo com seus pastores. O pastor que não dialoga com a sua comunidade, que não escuta, que não conversa, não é um bom pastor, não é um pastor daquele que o Senhor quer de verdade para reunir o coração. E ele diz no versículo 4, suscitarei para elas, para as minhas ovelhas, novos pastores que as apacentem. E aí fala, o nosso povo não vai sofrer mais medo nem angústia, e nenhuma delas se perderá. E aí ele continua dizendo, vão vir dias em que o Senhor vai fazer nascer um descendente de Davi. Quem é esse descendente de Davi? A gente já sabe, né? Como é o nome dele? Quem? Fale bem forte. Como é o nome dele? Falou aí em casa também. Quem estiver vendo pelo YouTube, digita aí como é o nome desse pastor, descendente de Davi. Ele vai reinar como rei e vai ser sábio. Vai fazer valer a justiça e a retidão na terra. Nos dias do Senhor Jesus, Judá vai ser salvo, Israel viverá tranquilo. E o nome vai ser Justiça. O Senhor, nossa justiça. Minha gente, vamos pensar já nesse conceito aí, ó. Inicialmente falou o quê? O pastor que não apacenta, ai dele. Então, o pastor tem que reunir o povo, e esse grande pastor, que vai ser modelo para os outros pastores, vai ser sábio, vai fazer valer a justiça e a retidão na terra. E é por isso que o povo viverá tranquilo e vai ser salvo. O que é a justiça? Aquilo que é justo. O que é? A justiça de Deus se chama misericórdia. A justiça de Deus se chama perdão. Que é por isso que a gente diz que a justiça de Deus não é a nossa. Porque a nossa justiça não é de perdão. A gente tem tribunais de conciliação, não é assim? Mas a gente não tem tribunais de perdão. Quem promove o perdão é o nosso Senhor. E a gente deve ser agentes desse perdão. A gente deve reproduzir e viver esse perdão na nossa vida. Mas, de modo que haja justiça. Prestem atenção nesse termo. A justiça de Deus, que é a misericórdia, mas que não é cega e não deixa o inimigo vencer sobre o outro de maneira opressora. A justiça de Deus não deixa ser vitoriosa a opressão, a violência, a maldade. Ela é misericórdia sim, mas ela não é covarde. A justiça de Deus tem uma característica especial. O salmo que foi cantado, que a gente cantou junto, é o salmo que diz o quê? O Senhor é o pastor que me conduz. Logo, quem é que está cantando? A ovelha, não é? Se eu digo que eu sou conduzido por um pastor, então eu sou uma ovelha. E aí esta ovelha canta feliz, porque está dizendo que a felicidade e todo o bem vão seguir essa ovelha, vão seguir esse rebanho, já que todas as ovelhas cantaram na missa. Então, já que cantamos este salmo, e como profeta também dizemos que vai acontecer isso, que o Senhor é o pastor que nos conduz e toda a felicidade e bem vão seguir a gente, esse canto deve ser o canto daquele que tem fé em Deus. O Senhor é o pastor que me conduz. Eu sei que sou conduzida bem por um pastor que verdadeiramente vai me trazer paz e felicidade, como a primeira leitura prometeu. E aí o texto continua do Salmo, dizendo que o Senhor não vai deixar faltar nada, que Ele vai deixar a pessoa descansar num lugar bom, vai dar água boa e restaurar as forças das ovelhas. A gente está precisando tanto disso, né? Ele vai guiar a gente num caminho bem seguro, e mesmo que a gente passe pelo mal, mesmo que a gente passe pelo vale tenebroso, a gente não vai sofrer nenhum mal, porque o Senhor está conosco.
E a segurança que Ele nos dá com o seu bastão e com o cajado vão fazer a gente sentir paz. Ele continua dizendo que bem à vista do inimigo vai preparar uma mesa, ou seja, a gente não pode ter medo e viver com medo se a gente tem fé. E aí ele termina dizendo: a felicidade vai me seguir juntamente com o bem por toda a minha vida. E eu vou morar na casa de Deus pelos tempos que não terminam. Quem canta este salmo é a ovelha que tem muita fé e se deixa conduzir pelo Senhor, porque Deus é o nosso pastor. Mais do que o padre, mais do que qualquer outras pessoas, o Senhor é o nosso pastor. É Ele que nos conduz. Porque eu, como padre, também sou ovelha, viu? Afinal de contas, eu não sigo a mim mesmo. Eu sigo a Jesus. Então, este salmo é cantado pelos demais pastores que obedecem também ao Senhor, porque se colocam na figura de ovelha. E a segunda leitura traz para a gente, do texto de São Paulo aos Efésios, apresenta para nós quem é esse pastor, que é Jesus. E aí ele diz: vocês que antes estavam longe, se tornaram próximos pelo sangue de Jesus. Lembra a primeira leitura? Ai de vocês, pastores que não unem. Está vendo aí? E aí a segunda leitura já mostra: vocês que estavam longe, ou seja, as ovelhas que foram dispersadas pelos maus pastores, se reúnem todas novamente no sangue de Jesus. Por causa desse sangue, a gente se tornou próximo. De fato, Ele é a nossa paz. E foi justamente o texto bíblico que baseou também a nossa campanha da fraternidade desse ano, né? Ele é a nossa paz. O texto da segunda leitura mostra para a gente esse Cristo que nos une, que nos reúne e que é a nossa paz. Por isso que confirma o que Jeremias tinha falado na promessa, quando diz: Ele vai deixar o povo viver em paz e tranquilo. Então esse Cristo é o da profecia de Jeremias. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Na carne dele, Ele destruiu o muro de separação que era a inimizade. É por isso que eu falei no início que mais do que um monte de gente junta, é a comunidade realmente unida. Porque o que o Senhor vai fazer quando reunir a comunidade é torná-la unida, minha gente. É fazer com que ela viva sem inimizade. O Senhor aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar um novo homem. Ou seja, acabou divisão por causa de nascimento, por causa de religiosidade. O Senhor quer que a gente seja gente de unidade, gente de paz. Logo, o católico que fica xingando outro povo de outra religião está agindo errado. Certo? Porque o que é que você tem a ver com a fé do outro? Não é da sua conta. O que é que você tem a ver agora com a sua fé? Aí sim é da sua conta. Se você quer que o outro seja de Jesus, mostre para ele como é o caminho, seja você parecido com Jesus primeiro. Aí você começa a exigir que o outro seja. Você vai perceber que finalmente você não precisa exigir de ninguém o cristianismo. Porque o cristianismo é uma adesão particular, é uma adesão pessoal. Você queira ser cristão. E a evangelização que o Senhor pede para a gente fazer é com o nosso testemunho de vida. Porque ninguém vai querer ser católico na força do ódio. Ninguém vai querer ser católico por medo. Porque o nosso Deus não é assim. Jesus reúne na amizade a comunidade. Jesus reúne a gente na paz, na amizade. Criar inimizade não é de Deus. Ele quis reconciliar o povo com Deus por causa da cruz. Por causa da cruz de Jesus, ele veio anunciar o quê? A paz. Olha, de novo, aos que estavam longe e aos que estavam próximos. E é graças a Jesus que todo mundo, uns e outros, em um só Espírito, tem acesso ao Pai.
Se a gente está reunidos em torno de Jesus, o Espírito Santo nos fortalece e assim a gente, consegue ver o Senhor. A comunidade tem que estar unida e a vocação dos pastores é de promover unidade na comunidade. Como disse o texto da primeira leitura, o Senhor Deus vai promover, vai formar novos pastores. Será então que já não estão ouvindo essa homilia os próximos pastores da igreja? Você que me escuta, independente de por onde seja, que assiste, que está aqui na comunidade, pode ser que o Senhor esteja te chamando para uma missão, para ser pastor do reino de Deus. A você que, como padre ou como irmão, a você como religiosa, e a gente tem aqui, graças a Deus, um testemunho desse, a você como leiga catequista, como leigo catequista, como ministro do povo de Deus, o Senhor te chama para uma missão. Está formando novos pastores. Agora não venha para a igreja para arengar e desunir, não. Aí não precisa, não. Pode ficar na sua casa. Venha para cá é para promover unidade, minha gente. Querer que a gente seja amigos. É assim que o Senhor nos quer. E aí o Evangelho de Marcos está bem pertinho do meu lema, da minha ordenação presbiteral. Só que esse daqui é no capítulo 6. O meu lema é no capítulo 8. Que o Senhor novamente sente compaixão da multidão. E é bem parecido a história. Nessa primeira versão, né, nessa multiplicação que vai acontecer dos pães, já o Senhor vê o povo, sente compaixão desse povo, e mesmo cansado, mesmo querendo conversar com seus discípulos e descansar com eles, sente compaixão do povo e se sacrifica pelo povo. Jesus passou o dia evangelizando com seus discípulos. A turma dele estava lá animada. Olha, a gente fez um monte de coisa, contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Aí quando Jesus chama a turma para descansar um pouquinho, para descansar com eles, aparece mais gente, precisando de Deus. E vocês pensam que nem é assim com os padres? Não, é. Às vezes a gente está em casa, recebe uma ligação, recebe um WhatsApp. Mesmo quando a gente vai descansar com o Senhor, sempre alguém nos lembra da missão. E se a gente diz não para o povo de Deus, se a gente diz não para a missão, então não estamos congregando e unindo a comunidade. Então, minha gente, neste Evangelho, o Senhor fala para a gente o que é ser verdadeiramente ovelha e pastor. E em 2007, a Igreja de Deus entendeu que nós somos discípulos e missionários do Senhor. Então, a gente aqui segue a Jesus, mas também é pastor do povo de Deus. A gente ajuda na missão de pastorear. É por isso que a igreja tem as suas pastorais. A gente ajuda a pastorear o povo de Deus, seja com o batismo, seja com os outros sacramentos, seja com o cuidado com as pessoas que estão presas, seja com as pessoas que estão doentes, seja na palavra, na acolhida do povo que chega na igreja, seja através dos meios de comunicação social, como a PASCOM, seja com as juventudes, independente, de um monte de forma, mas a gente ajuda também a pastorear. Logo, esse testemunho de Jesus aqui, incansável, não é só para ser apontado para o padre não, viu? É para ser apontado para todo mundo. Porque muita gente chega assim dizendo, tá vendo, mas Jesus viu o povo e teve compaixão e começou a ensinar, e o Senhor não quer ensinar, mas a pessoa às vezes também não quer ser responsável, porque a missão é cobra do padre. Então preste atenção, hein? Como eu falei no início, antes de apontar, você se veja, se oriente. O Senhor nos chama a isso. E quanto menos a gente acusa os outros e exige do outro uma coisa que a gente não faz, mais a gente derruba o muro da inimizade. Mais a gente se torna amigo, porque a gente também passa a sentir compaixão pelo outro. E veja, gente, cristianismo tem muito a ver com compaixão. Se a gente não tiver compaixão, esse sentimento dentro da gente,
está faltando a gente ser cristão. E o que significa compaixão? Quem é mais novo, quem é mais velho, quem é de idade média, vai entender que paixão não quer dizer eu querer beijar loucamente uma pessoa. Olha o dedo, olha o limpador, como de minha irmã mais nova. Paixão quer dizer sofrer. É por isso que disseram que o amor é como um contentamento descontente, né? A gente sofre de tanto que quer estar junto. Paixão é o sofrimento. Por isso que a gente diz a paixão de Cristo. Não é porque Jesus queria beijar a cruz, não. É porque ele sofreu. E ter compaixão é eu sofrer a dor do outro também. Então o cristianismo é uma religião que presta atenção no sofrimento dos outros. E minha gente, de sofrimento o mundo está, cheio. Mas também de cristãos o mundo está cheio. Então parece que a matemática não está batendo. Se você sente a dor do outro e você não faz nada por ele, porque aí aqui Jesus sentiu a dor do outro, teve compaixão e começou a ensinar e fez missão. Então parece que está faltando para a gente o quê? Missão. Será, minha gente, que o povo ainda não está tão missionário assim porque não descobriu sua verdadeira vocação de missão? Todo mundo nasceu com a missão para resolver. O Senhor chama todo mundo. Se você está vivo, se você está viva hoje, se veio para essa celebração, é porque o Senhor te chamou para uma missão. O fato de você estar viva, de você estar vivo, é para fazer diferença na vida dos outros. Digam isso os pais quando têm seus filhos. A criança não tem, às vezes não sabe nem falar, mas muda a vida de quem cria. Não é assim? Quem é pai e mãe não aprende a amar mais depois que tem filho. As meninas não sabem nem falar, mas já mexe, já muda o clima da casa. É a missão. A gente nasce com essa vocação de missão. Mas aí, quando a gente vai crescendo, a gente parece que esquece de perguntar a Jesus: Senhor, qual é mesmo a minha vocação? Nós estamos para começar o mês de agosto, que normalmente a gente fala na igreja do mundo todo, e principalmente aqui no Brasil, sobre as vocações. Aqui na paróquia a gente fala muito de Dom Bosco, porque é a festa do padroeiro, né? Mas o mês de agosto, na igreja do Brasil todo, a gente fala sobre vocação. E o que é a vocação? É o chamado que Deus faz. É quando a gente sente aquela coceirinha no coração para fazer alguma coisa pelo outro. Isso é a vocação. Para que o Senhor está nos chamando? Qual é a vocação da paróquia São João Bosco? Qual é a vocação da sua comunidade? Vamos nessa celebração pedir que o Senhor nos ajude a, como pastores e como ovelhas, sabermos seguir a voz do Senhor e sabermos ser pastores que unem, que derrubam o muro da inimizade e que ensinam e que se doam, mesmo cansados. Seguindo o exemplo de Jesus, obedecendo o mandamento da cruz, amemos, de braços abertos, entregues ao povo ao qual o Senhor nos chama a evangelizar. E a evangelização não se dá com grito, não se dá com medo, mas ela se dá com vida, com unidade. Como já disse o Rapa, em alguns anos atrás, a gente promove a paz, mas paz sem voz não é paz, é medo. Então, para a gente viver em paz, a gente nunca vai dizer o que pensa, a gente nunca vai discutir, mas a gente não pode ser inimigo. A gente discorda, não é não? Mas desunião, inimizade, não. Quem promove isso está longe do cristianismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.